Fala, meus queridinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, todos estão bem? Espero de coração que sim, que seus familiares estejam bem, estejam tomando todos os cuidados necessários nessa fase difícil que estamos passando. Vai passar como qualquer outra que passou no planeta, tantas outras que tivemos na nossa história, mas no momento temos que tomar esses cuidados necessários, tá? E estamos aqui nesse novo formato de aula. Espero que entendam o conteúdo, que gostem do conteúdo. Qualquer coisa é só mandar o questionamento para a gente poder tirar dúvida, esclarecer para vocês da melhor forma possível. Vamos falar hoje da formação das rochas do nosso planeta. A gente sabe que a Terra ela é um planeta geologicamente muito ativo e está em constante transformação. Essas trocas de matéria e energia, elas vão ocorrendo em vários ciclos da Terra. É difícil mensurar aonde esse ciclo começa e aonde ele termina. Todos eles são interconectados. Os materiais são deslocados, como as rochas, os sedimentos, os solos, são os produtos desse ciclo. Cada etapa cumprida pode significar o ponto de partida de outra. Então ele é todo interconectado. Você não consegue mensurar ele de uma forma que ele vai começar no ponto A e vai terminar no ponto B. Todo esse conjunto é conectado. As hipóteses dele são inesgotáveis, fazem parte de outros ciclos mais vastos ainda, como o ciclo de formação e evolução dos continentes e montanhas. Uma maneira que talvez seja mais eficaz de propor uma subdivisão mais didática que facilite o entendimento do ciclo é a ideia dos processos e produtos que cada um deles engloba, tá? Dentro da história da geologia moderna, as conclusões do naturalista britânico James Hutton foram extremamente necessárias para o nosso entendimento atual. Ele auxiliou muito nessa ideia nova da formação do planeta e como que as rochas se formam e se movimentam dentro da nossa crosta terrestre. Ele desenvolveu um modo peculiar de reconhecer, sistematizar e interpretar muitas marcas deixadas por acontecimentos passados, que são registrados em rochas e outros materiais. Alguns dos seus contemporâneos tinham ele como o rapaz que conversava com as rochas, devido ao tamanho entendimento que ele abriu nesse ramo. O estudo tectônico moderno ele buscou analisar esse comportamento dinâmico da Terra, em conjunto com esses processos interrelacionados, como o magnetismo e o vulcanismo, a sedimentação, o metamorfismo, os abalos sísmicos, os terremotos, e a formação dos recursos minerais. A gente sabe que os limites continentais nossos eles se modificam em dezenas de milhões de anos. As placas elas se movimentam gradualmente. Em sala de aula, lá na aula que eu expliquei para vocês das placas tectônicas, a gente sabe que o movimento delas é constante. Ele não para nunca esse movimento. Em contrapartida, em paralelo a isso, a gente tem os agentes externos, que são movidos pela força da gravidade, o calor do Sol, reduzindo a amplitude do relevo, à medida que esses mecanismos climáticos causam essas transformações mecânicas e químicas, porque ela sofre essa pressão, Traduzindo os processos do intemperismo que formam novos minerais e desagregam rochas, a erosão, a sedimentação que esculpem e moldam novas formas de relevo, os processos que fazem parte do ciclo das rochas são interconectados. Os materiais são deslocados de um local para outro e esses sedimentos, o solo novo, eles são produzidos a partir desse ciclo aí. Esses ciclos eles são divididos de acordo com a sua duração. Ciclos de duração extremamente longa são medidos em dezenas de milhões de anos. São os processos evolutivos da crosta terrestre, do manto, do núcleo da Terra, a formação de continentes, de ilhas e áreas oceânicas, a deriva continental, a formação de cadeias montanhosas devido à colisão entre as placas, a erosão, o aplanamento de cadeias de montanhas, as transgressões e regressões em escalas continentais. Essas formações que ocorrem geológicas
todas elas vêm da movimentação da placa tectônica. Os choques, os afastamentos, os grandes terremotos, as grandes erupções vulcânicas. Esses ciclos de duração, que são medidos nesses milhares, milhões de anos, eles fazem parte do ciclo global da formação do planeta. Então eles são esse ciclo de longa duração. As oscilações climáticas que ocorreram entre eras glaciais, as eras interglaciais no sistema terrestre, o desenvolvimento de solos muito espessos, variações no sistema de correntes oceânicas profundas, o interperismo químico, que é a ação química, a pressão química que essas rochas sofrem com o passar do tempo. Essas variações que ocorreram, elas fazem que esses processos demorem muito tempo e formem o nosso planeta em larga escala. E eles continuam se movimentando, assim como ocorreu a formação do Everest, a formação de cadeias de montanha, o aquífero Guarani, que nós temos aqui no Brasil. São todas formações geológicas que ocorreram durante milhares de anos, milhões de anos, e que estão em constante mudanças, tá? Processos de durações média, que são medidos em séculos e poucos milhares de anos, já são fatores de variações climáticas globais. Formação de planícies de inundação, variação de linha de costa, o assoreamento de lagos, formação de solos novos que variam de 0,5 a 2 metros de espessura, o processo que ocorre na variação da inclinação do eixo da Terra, tá? Os depósitos de lixo, esgoto, efluentes industriais, rejeitos em geral, eles fazem parte desse ciclo, porque eles vão ser depositados no solo e em um momento mais para frente eles vão fazer parte desse solo, porque tudo na natureza ele se degrada, né? Alguns numa escala mais rápida, outros numa escala mais lenta, mas eles vão ser degradados. As modificações que ocorrem pelo meio ambiente, em toda a esfera, ela acontece em pequenos passos. Aí nós temos a variação dos processos de duração curta, que são esses que são medidos em anos, mais próximos de nós, tá? Quando eu falo em assoreamento de rios, você tem as modificações, por exemplo, que ocorreu no deserto. Nós sabemos que o deserto, em algum momento, algumas centenas, alguns milhares de anos atrás, ele foi mar, devido às evidências geológicas que encontraram no local. Restos de concha, restos de animais marinhos. Então, a movimentação das placas tectônicas mudou a direção desses oceanos, desses rios, desses lagos, e essas pressões que se sofreu pelo meio ambiente modificou todo o cenário também. Então, quando eu cito os processos de duração curta, que são medidos em anos ou décadas, que são as camadas mais próximas do solo, eu estou falando daquela camada de humus, as variações climáticas das regiões, que dá características para solos aqui da nossa região, solos da região Nordeste, solos da América do Norte, variações que ocorrem dentro dessas regiões, as variações da calota polar, crescimento anual que nós temos dos vegetais, os depósitos tecnogênicos, que são as modificações do ambiente que são dadas pelas movimentações vulcânicas, tá? Dentro disso a gente tem as pressões do homem, a poluição do ar, a poluição das águas superficiais e subterrâneas pelos depósitos de lixos e dejetos industriais. Dentro desses processos a gente tem as modificações diárias que ocorrem, que são processos de curta duração, medidos em dias e em semanas, como o ciclo das marés, os depósitos que são correlatados de dejetos, né, que o mar leva e a maré traz parte dele de volta, ou ele fica na movimentação das marés em determinados locais nas áreas oceânicas. O ciclo que se inicia das rochas nesse meio
todo ele é ligado, porque parte desses dejetos, as partes minerais, as partes degradadas, elas vão se ligar às rochas quando inicia o processo de degradação desse meio na superfície terrestre. Aí nós temos essas ações dos agentes externos, né, que vão fazer o papel principal nessa degradação desses materiais, tendo entre eles como os principais o intemperismo e a erosão, né? O processo do intemperismo, ele está ligado à degradação das rochas. Quando ela fica exposta ao ambiente, à atmosfera, ela sofre um ataque erosivo, provocado pelo clima, por componentes químicos, pela ação física do homem, quando ele está escavando, quando ele está construindo, quando ele está abrindo estradas. Então, essa ação de mineração por parte humana, ela faz parte do intemperismo, porque ele degrada a rocha, ela quebra a rocha em pedaços menores, e isso vai fazer com que essa parte do processo seja um pouquinho mais acelerada. Ela vem na medida ali nossa das diferenças diárias que acontecem. A erosão é o processo mecânico, né, que ocorre, que é operado pelas águas correntes, pelo vento, pelo movimento das geleiras, pelos mares. Então são ações da parte ambiental que vão ocorrendo aos poucos nas áreas que você tem água, aonde passa oceanos, passa rios, aonde ocorre lagos. E esses produtos que são resultantes, eles são transportados por diversos fluidos e acabam circulando sobre a superfície terrestre, sob a ação do calor, sob a ação da gravidade, a movimentação da placa tectônica, os terremotos que ocorrem quando abre as fissuras, esses materiais são jogados para o interior da Terra, né, para as camadas mais baixas da crosta terrestre. Quando essa energia que faz ele circular deposita nas partes mais baixas do solo, eu tenho a formação então das rochas sedimentares, que são essas rochas que foram formadas por sedimentos. Com o passar do tempo, elas foram se agrupando, ficando próximas umas das outras e se juntando, fazendo com que caracterizando as rochas sedimentares. Elas são, com o passar do tempo, elas são sepultadas, né? Elas são afundadas a grande profundidade, sofrendo consequentemente um maior efeito do calor terrestre, tornando elas mais duras com o passar do tempo, porque ela vai sendo pressionada, né, pela gravidade da Terra, pela gravidade que nós temos, que o Sol faz sobre a Terra, a Lua faz sobre a Terra e a própria gravidade do centro terrestre. Esses níveis mais profundos, que são a cerca de 10 a 30 quilômetros da Terra, né, as temperaturas e pressões são muito maiores. E essas rochas sedimentares, elas fazem essa transformação dentro do ciclo e passam a ser rochas metamórficas, porque elas sofrem uma pressão maior por parte da crosta terrestre. E quando essa temperatura continua aumentando cada vez mais, ocorre a fusão desse material. Essa fusão é o derretimento dessa rocha, formando a rocha ígnea ou a rocha magmática, que é a lava, né, o magma, essa rocha derretida, que toda essa pressão que ocorreu, a temperatura alta, fez com que ela derretesse, né, entrasse em fusão, se transformando nesse tipo de rocha. A ação contínua do manto terrestre faz com que o processo do levantamento dessa rocha empurre ela de volta para cima da crosta terrestre. Então ela acaba subindo a níveis superiores. Após milhões de anos, essa rocha vai chegar de novo à superfície terrestre e novamente vai começar a sofrer essa ação dos agentes externos, reiniciando assim o ciclo, fazendo com que esse ciclo volte todo a acontecer novamente, a ele passar a formar rochas sedimentares, a formar rochas metamórficas, a voltar a ser rocha magmática, tá? Aí quando ocorre a movimentação das placas tectônicas, ela é jogada para fora
da crosta terrestre novamente e sofre esse resfriamento rápido, formando essas rochas magmáticas, né? E o processo, o ciclo, ele ocorre diretamente, ele não para, ele é contínuo. E isso faz com que esse ciclo seja sempre ligado. É claro que você tem pontos assim, mas uma rocha sedimentar pode virar diretamente uma rocha magmática? Pode. Quando ocorre um terremoto, que grandes cargas de sedimento adentram, né, na crosta terrestre, elas vão sofrer pressões diretas da crosta terrestre, transformando essas rochas sedimentares diretamente em rochas magmáticas, em magma ou rocha ígnea, porque por esse processo que ocorreu do terremoto ou pelo vulcanismo. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido um pouquinho. O material segue junto, tá? O conteúdo segue junto, que abrange toda a formação das rochas. Espero que tenham compreendido o assunto. Grande beijo do fundo do meu coração. Tenham cuidado e até a próxima aula. Grande abraço e até mais.